Isso mesmo, a surpresa de Deus está batendo hoje na sua casa. Pastor, como é que eu devo fazer para conquistar, para galgar a promessa de Deus? Acredite, confie em Deus e nas suas promessas. Jesus Cristo mesmo verbalizou dizendo que os sinais, os milagres seguirão, acompanharão aqueles que acreditam. Está no ar, Momento com Deus, palavra de reflexão. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Prepare-se para ouvir uma palavra de reflexão ao vosso coração. Momento com Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. A partir de agora você está no Momento com Deus, palavra de reflexão. Aonde quer que você esteja, seja alcançado pela santa e genuína palavra do eterno Deus. Antes de eu verbalizar a palavra do Senhor, para você que está conectado dentro dessa plataforma digital, na programação Momento com Deus, palavra de reflexão, quero mandar aqui um abraço para um dos nossos seguidores, o Walter, da cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Está aí, Walter, registrado o nosso abraço. Que Deus abençoe você e a sua casa. Meus queridos irmãos e a todos que têm a oportunidade de participar a partir de agora desta programação, eu quero chamar a sua atenção para um texto sagrado. Texto esse que se encontra no primeiro livro do Pentateuco, primeiro livro da Bíblia, conhecido como Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 17, a parte A do texto inserido, diz assim: E Deus ouviu a voz do menino. Grave isso daqui, tá? E Deus ouviu a voz do menino. Meus queridos irmãos, e a todos que têm a oportunidade de participar desta programação Momento com Deus, palavra de reflexão, com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Observa que Deus ouviu a voz do menino. Antes que eu venha verbalizar o texto sagrado para você que está conectado dentro dessa plataforma digital, por mais que a dificuldade tenha assolado a sua vida, por mais que a dificuldade tenha batido na tua porta, se você no dia de hoje se posicionar e clamar ao Deus poderoso, Ele não só vai te ouvir, mas como Ele vai te responder. Porque Deus, Ele ouviu no passado, Ele ouve no presente. E se você clamar a Deus, como fez este menino aqui, com certeza, Deus Ele vai te responder. Pastor, você acabou de verbalizar um texto dizendo que Deus ouviu a voz de um menino. Segundo a Bíblia, Moisés, ele escreveu o livro do Gênesis, e ele chama um dos filhos de Abraão o menino, o dia em que o menino chorou. Pastor, quem era este menino? Esse menino chamava-se
Ismael. Isso mesmo, Ismael. Ismael tinha por pai Abraão, tinha por mãe uma egípcia, cujo nome era Agar. Quando Abraão foi pai pela primeira vez, ele tinha 86 anos. Isso mesmo, 86 anos foi o tempo em que a alegria bateu no coração de Abraão, a alegria de ser pai. E é bem sabido que a Sara, a esposa de Abraão, ela não poderia gerar filho, porque Deus já havia traçado a sua trajetória e Deus, ele é especialista em trabalhar, em realizar milagre no impossível. Haja vista que o sonho de Sara, esposa de Abraão, o sonho dela era de gerar filho, era de ser mãe. Mas como gerar filho, sendo que a madre dela estava fechada, a idade estava avançada, o ciclo menstrual havia cessado. Porém, Sara tinha promessa. Promessa de quê? De gerar. E não era um filho qualquer, era um filho da promessa. Aleluia. Eu quero ser bem sucinto para você que parou para assistir este vídeo. Talvez você está vivenciando no dia chamado hoje um momento muito terrível na sua vida. Mas eu digo em nome de Jesus, se você está debaixo de uma promessa direcionada por Deus, pode passar o tempo que for, pode se levantar o gigante que for sobre a sua vida, mas o que vai prevalecer vai ser a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Observa que a Sara, pelo fato de ela não gerar filho, para aqueles que conhecem história, e eu não vou me empreender muito aqui no contexto histórico para ganhar tempo, a Sara, vendo que não poderia gerar filho, e ela sabendo que o desejo de Abraão era de ser pai, então ela concebeu a bênção de que Abraão tivesse um filho fora do casamento, com uma das suas servas, que Moisés chama de escrava, só que na verdade era serva, empregada, a serviço de Sara. Abraão recebe aquela bondade, aquela graça da sua senhora esposa, e ele faz conforme a Sara havia designado. Então Abraão, ele teve contato com Agar, e desse contato ela engravidou-se e gerou um filho, cujo nome foi Ismael. Nessa época, Abraão estava com 86 anos. Mas Abraão sabia que o filho que nasceu não era o filho da promessa, porque o filho da promessa estava sobre a sua esposa, cujo nome era Sara. Mas Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, é o Deus que sabe de todas as coisas. Para adiantar aqui, passa-se 14 anos, isso mesmo, 14 anos se passaram
Abraão já está com 100 anos. Então, depois de 14 anos em que Ismael nasceu, o texto diz que Deus, ele abriu a madre da esposa de Abraão, cujo nome era Sara. E ela, na sua velhice, engravidou. Isso é coisa de Deus. A medicina não explica milagre. Por mais que eu tenha conhecimento vasto, não irei encontrar explicação humana para dizer que uma mulher com 99 anos viesse gerar filho. Um homem com 100 anos tivesse ativo e tivesse a possibilidade de engravidar uma mulher. Isso é milagre. Diz o texto que depois de 14 anos, a Sara engravidou-se. Ismael agora já está com 14 anos de idade. Isso mesmo, com 14 anos. Agora na tenda de Abraão, já não tem mais só Ismael, não. Tem Ismael e o filho da promessa, cujo nome era Isaque. Observa que no capítulo de número 21 do livro do Gênesis, versículo de número 10, isso mesmo, a Sara, ela conversa com Abraão dizendo-lhe assim: despede a egípcia Agar, juntamente com seu filho Ismael, porque ele não vai habitar na mesma tenda, ele não vai ser herdeiro juntamente com o nosso filho Isaque. Essas palavras doeu no coração de Abraão. Mas Abraão, ele seguiu a orientação tanto de Sara como de Deus. Então, observa que no versículo de número 14 do capítulo 21 do Gênesis, Abraão, ele se levantou de madrugada, trazendo consigo pão e água. Agora, Abraão bate no quarto, na tenda, aonde está um dos seus filhos, cujo nome era Ismael, juntamente com a sua mãe, cujo nome era Agar. Agora Abraão coloca pão e água nas suas mãos e diz-lhe assim: saia do nosso território. A sua presença não será mais bem-vinda a este lugar. Ela entendeu que era uma ordem de despejo, de abandono. Então Agar, muito triste, com muita tristeza na sua alma, ela não pega nenhum pertence, nada. Ela pega o menino com 14 anos de idade, que Moisés ele chama menino, mas nos versículos anteriores está lá rapaz. Mas na verdade Ismael estava com 14 anos de idade. Então ela pega Ismael, acorda ele e ela sai debaixo da tenda de Abraão com 2 alimentos, pão e água. O texto diz, partindo já para a finalização, o texto diz que Agar, ela saiu no deserto de Beceba, isso mesmo, num deserto sem direção. Isso mesmo. Ela saiu pelo deserto sem direção.
E conforme ela vai andando juntamente com Ismael, seu filho, a água vai acabando. O pão, que era o alimento, vai acabando. Estão os dois sozinhos no deserto. Chega um ponto que o pão acabou. A água também acabou. E uma vez que o pão acabou e a água também havia acabado, o desespero bateu no coração desta egípcia, cujo nome era Agar. Observa que o texto ele é sucinto, dizendo que quando ela viu que está sozinha no deserto, não tem mais pão e nem água, ela colocou Ismael, seu filho, debaixo de uma árvore e saiu à distância de um tiro de arco, aproximadamente 300 metros. E ela dizia: eu não irei ver o meu filho morrer. Ela disse: eu não conseguirei ver o meu filho morrer de fome e sede. Então ela deixa o menino debaixo daquela árvore, sai a distância de 300 metros, porque ela dizia que não iria conseguir ver o seu filho morrer de fome e sede. Que quando ela está distante, ela está em planto, chorando, em pleno deserto. Ela está chorando em pleno deserto de Berseba. O Salmo de número 46 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Agar estava angustiada. Agar estava desesperada. Agar estava chorando. Mas a todo tempo, a mão de Deus estava sobre Ismael. A todo tempo, a mão de Deus estava sobre Agar. Tanto Agar como seu filho estava no deserto, porém, a mão de Deus estava sobre Ismael e Agar. Agar estava andando sem direção, mas a mão de Deus estava sobre Agar. Agar havia sido expulsa de casa, mas a mão de Deus estava sobre a vida de Agar. Eu quero ser boca de Deus e profetizar para vós outros. Não importa, isso mesmo, não importa o vale que você está vivenciando no dia chamado hoje. Não importa qual foi o diagnóstico que você recebeu. Não importa quantos não você recebeu. Se a mão de Deus estiver sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, acredite, confie, porque vai vir surpresa de Deus sobre a sua vida. Esse planto, no dia de hoje, vai se transformar em riso, em alegria. E uma vez que transformar em alegria, você vai verbalizar cantando, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim, e é por isso que eu estou
alegre. Se prepare no dia chamado hoje, que a surpresa de Deus está batendo hoje na sua casa. Isso mesmo, a surpresa de Deus está batendo hoje na sua casa. Pastor, como é que eu devo fazer para conquistar, para galgar a promessa de Deus? Acredite, confie em Deus e nas suas promessas. Jesus Cristo mesmo verbalizou dizendo que os sinais, os milagres seguirão, acompanharão aqueles que acreditam. Portanto, eu estou pregando aqui, eu estou verbalizando para pessoas que crêem que Deus ainda realiza milagre. Aleluia! O texto diz que enquanto a mãe do Ismael está chorando, pensando que ele vai morrer de fome e sede, Deus está preparando, sabe o quê? Surpresa no deserto. Isso mesmo, surpresa no deserto. Está aqui o tema do sermão no Momento com Deus. Surpresa no deserto. Grave isso daqui, surpresa no deserto. Deus tem surpresa para você. Isso mesmo. Você que por esses dias chorou amargamente, Deus tem surpresa para você. Você que por esses dias disse: Deus, a dor, o desespero bateu na minha alma. Não tenho força, já perdi as minhas esperanças. Deus tem surpresa para a sua vida. Você que antes era do altar, hoje está fora do altar, está distante de Deus. Você que nesse dia chamado hoje sente que Deus está te chamando, aonde quer que você esteja, faça uma oração sincera, invoque o poder de Deus, porque Deus ele vai te ouvir. E uma vez que ele te ouvir, ele vai trazer resposta ao teu coração. Está escrito na Bíblia Sagrada: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. O texto diz que enquanto Agar está chorando, o desespero bateu na sua alma, mas no versículo de número 17 do livro do Gênesis, capítulo 21, está escrito: e Deus ouviu a voz do menino. Olha que profundo. E Deus ouviu a voz do menino. Pastor, o que foi que Ismael fez? Ismael, debaixo da árvore, ele fala com Deus. Ismael, debaixo da árvore, está falando com Deus em oração. Ele ora, ele suplica a Deus. Deus ouve a sua oração. E agora Deus responde a sua oração. Só que Deus não respondeu diretamente para ele. Respondeu através de um anjo enviado para falar com a sua mãe. Agora, por que Deus enviou um anjo em forma de teofania para falar com Agar? É porque ela também estava angustiada. Ela achava que era o fim, tanto para ela como para o seu filho. Agora, partindo para a finalização, o anjo do Senhor aparece para Agar, chamando-lhe pelo seu nome e dizendo: Agar, o que tu tens? Não temas, aleluia, não temas, porque Deus ouviu
a voz do menino. Ou seja, o anjo do Senhor estava dizendo: Agar, não temas, porque Deus já ouviu a voz de Ismael e Deus trouxe a provisão no deserto, tanto para ti como para o menino. E o anjo do Senhor disse: levanta-te e vai-te até o teu filho Ismael. Diz o texto que quando ela se posicionou, se levantou, Deus abriu os seus olhos em visão. Deus abriu os olhos dela em visão. E ela viu, sabe o quê? Um poço de água. E aquela água não só estava na visão, não só estava, porque Deus proveu a água no deserto. Ela foi encher o odre de água e o anjo disse: vai até o moço, levanta ele pela tua mão, dá água para ele, porque ele não vai morrer no deserto. Você não vai padecer no deserto. Por quê? Porque Deus ouviu a voz dele. Eu finalizo a minha participação dentro dessa plataforma digital, na programação Momento com Deus, palavra de reflexão, dizendo para você que Deus não vai deixar você morrer nesse deserto. Porque Deus tem surpresa para você, para sua casa e para sua família. Deus é Deus que ainda ouve oração dos seus aqui na terra. A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aonde quer que você esteja, seja alcançado por Deus e pela sua poderosa palavra. Lembre-se que Deus tem surpresa para você em meio ao deserto. Que Deus em Cristo vos abençoe. Esse daqui foi mais um vídeo, Momento com Deus, palavra de reflexão com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Shalom, Adonai a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus. Pastor João Paulo Ferreira, pregador do Evangelho, tem compromisso em pregar a verdade, em busca de almas, para o reino de Deus, com seu ministério movido pela fé. Inscreva-se no YouTube Pastor João Paulo Ferreira e seja edificado por centenas de mensagens de Deus para a sua vida. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. Estou gravando este vídeo para você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube. Não perca tempo. Inscreva-se no canal. O nome do canal está aparecendo na descrição do vídeo. Pr. João Paulo Ferreira. Inscreva-se no canal no YouTube e seja edificado por centenas de mensagens da parte de Deus para a sua vida, tá bom? Que o eterno Deus te abençoe, você e a sua casa, em nome de Jesus. Gostou? Deixe seu like.